E vamos falar sobre finanças pessoais com a gente, o economista Daniel Santos. Professor Daniel, bom dia. Bom dia, Ronaldo, e bom dia aos nossos telespectadores. A Selic caiu na semana passada, o Copom surpreendeu muita gente. A Selic estava em 3,75. Acreditava-se que talvez numa proposta mais ousada pudesse cair 0,5, ou seja, para 13,25, mas não foi o que aconteceu, caiu para 13%. Pelo menos um aspecto positivo nós já temos. Virou assunto de fato, né, do momento, a redução da Selic. Mas e daí? E agora? Quem tem dinheiro? Porque me parece que os investimentos todos levam como base a Selic. Verdade. O que acontece é que a Selic é essa taxa de remuneração que o governo faz com o mercado. Então, quando ele paga essa taxa de juros, ele está remunerando o sistema bancário, especialmente o bancário, né, pelo dinheiro que empresta para ele. E assim também ocorre em relação às pessoas, porque essa mesma taxa é aquela que se vincula ao Tesouro Direto, que seria o canal de que pessoas comuns ou fizessem investimentos junto ao governo. Então, o que ocorre? Com a Selic caindo, o que nós estamos percebendo é que aquela previsão nossa de remuneração frente à inflação está acontecendo, já que nossa inflação do ano passado foi em 6,29%. Sim. Vale lembrar que no ano anterior estourou 8%. De 10%. A IPCA, né? Isso. Então, assim, quando a gente fala em termos de remuneração de poupança, por exemplo, ela ficou em torno de 8 ponto alguma coisinha. Então, essa relação é importante manter sempre. Por quê? Porque envolve risco de mercado e envolve remuneração desse risco. O Brasil, com a inflação que estava galopante, precisava manter uma alta taxa de Selic para poder garantir que o dinheiro continuasse a fluir para o Estado, né? Se a inflação cai, não existe mais o peso da inflação que tenta drenar dinheiro da economia para garantir que a inflação de demanda caia. Isso não ocorrendo mais, a motivação de manter Selic alta acaba, né? Para ter uma ideia, a segunda taxa de juros mais alta do planeta, a nossa é a mais alta, né? Nós somos campeões, né? Pelo menos é alguma coisa. Somos campeões, né? Campeão mundial de taxa de juros, né? A gente está brincando, obviamente, todo mundo sabe que isso aqui é só um pouco de ironia, mas a taxa mais alta do mundo depois do Brasil é a russa, que está em 10%. Então, assim, nós temos muita gordura para queimar ainda para nos equipararmos à Rússia. Então, a Federação Russa significa que são 3% de diferença a ser ainda cortado a médio prazo, né? No curto prazo não vai cortar. Tem gente dizendo que vai cortar mais 0,75 na próxima reunião. Talvez, né? Mas o importante é que faça diferenças pessoais, né? Que esses juros caindo, essa taxa caindo, significa então agora que nosso investidor precisa avaliar qual seria a melhor oportunidade de investimento com a Selic mais baixa. E entre elas nós temos os CDBs. CDBs podem ser uma alternativa interessante? É interessante e especialmente vale a pena que o nosso telespectador pense a respeito de CDB em médio e longo prazo. Não é para investimento de 6 meses, digamos assim. Se deixar menos de 6 meses, vai pagar um imposto de renda de 22,5%. Não vale a pena. É caro, né? Tem que negociar muito bem. Se você conseguir um CDB hoje que pague, por exemplo, 90% do CDI, né? Então já é uma taxa interessante. A gente fez uma simulação, Ronaldo, para poder discutir sobre isso. Olha só, né? Se pegarmos R$5.000, por exemplo, e aplicarmos isso em poupança, e em CDB, durante o período nosso de 6 meses, a diferença vai de R$ 5.191 de poupança para R$ 5.219 no CDB. Já aparece ali uma diferença interessante. E se nós exponenciarmos isso por um prazo máximo de 30 meses, porque o que ocorre em poupança? Ela não incide imposto de renda, né? A poupança não tem imposto de renda. O CDB tem imposto de renda. Mas conforme o tempo vai passando, quanto mais tempo fica, menor é a taxa do imposto de renda. Então, se deixarmos 180 dias e sacarmos isso, nós vamos pagar 22,5%. Se deixarmos de 181 dias até 360, nós vamos estar pagando uma taxa de 20%. Já cai ali Já cai 2,5%. E se deixarmos de 361 dias até 720, nossa taxa ela vai caindo para 17,5%. E mais que 2 anos, a taxa cai para 15%. Então, é uma grande diferença.
né? Sim, bastante significativo. Se pensarmos em 30 meses, por exemplo, de investimento, a poupança vai de 6.032, que seria o valor. Ou seja, 5 mil vai para 6 mil. Da poupança, e o CDB vai para 6.324. Quer dizer, você tem um ganho aí em relação à poupança de pelo menos R$300. Exatamente. Se você fizer investimento em CDB. Além da poupança. E além disso, além do CDB, que isso tem que ser muito bem negociado junto aos bancos, né? Temos ainda outros modos de investir. Falamos também na antiga DI, né? na antiga Fundo DI, que hoje mudou. Né? Isso é Fundo de Renda Fixa Soberano. Isso tem uma modificação no nome, mas os bancos todos, se você falar DI, eles vão te dar o mesmo produto ainda. Né? E o Fundo DI também tem uma remuneração interessante. Se fizermos a taxa de 1% ao ano de remuneração para o gestor, o valor vai de 5 mil para R$ 6.359. Isso no investimento de 30 meses. 30 meses. Se deixarmos apenas 6 meses, vamos falar de 5 mil para 5.225. Em qualquer opção, a poupança sempre perde. Né? Esse é um ponto bastante interessante. E a perspectiva nossa é que em 2017 agora, aquela situação de saída de poupança vai continuar. Né? Não é que as pessoas vão parar de poupar neste produto chamado poupança. Não é isso. Mas quem tem a disponibilidade de investir a médio e longo prazo, vai desistir de poupança e vai começar a se sofisticar um pouco mais. Né? Vai procurar novos produtos. E se temos o CDB, temos o DI, temos também o famoso, antigo e já consagrado entre nós, Tesouro Direto. Né? Que é, nessas modalidades que estamos falando, o mais rentável. O mais rentável, porque ele está ainda atrelado à Selic. Falamos aqui sempre de investimentos que são os pré-fixados. Né? Por que pré-fixado? Porque se falarmos em pós-fixados, nós estamos tentando ganhar com a variação da inflação, que não existe mais. Então, se nós investimos em alguma coisa que é pós-fixada, com a perspectiva de queda da inflação, nós vamos ter também uma remuneração menor. Então, agora, é importante que façamos a mudança para um investimento que seja pré-fixado. Eu conversava esses dias com um amigo, né, e ele falou assim, mas esse jogo muda toda hora. Eu falei, agora é basquete, agora é biribol, agora é polo. É isso mesmo, né? Se a regra investimento, tem que saber que as regras estão mudando sempre. Se a regra muda, nós temos que mudar nosso comportamento. Não dá para manter o mesmo comportamento que tínhamos anteriormente. Se a inflação no Brasil chegava a mais de 10% ao ano, né, a ideia seria o quê? De que teríamos que tentar ganhar com a inflação e remunerarmos a partir disso. Agora, se a inflação está em queda, a pergunta é, onde é o ponto mais favorável? Então, seriam essas opções. Né? Obviamente, é triste falar, mas a poupança da vovozinha vai continuar lá, rendendo muito pouco, porque essa perspectiva nossa de poupança nunca, né, nunca é muito tempo, né? Mas assim, dificilmente será revertida. Pois é. Então, hoje, quem for fazer um investimento, pelo menos nessas modalidades que estamos falando, poupança, CDB, os fundos DI e Tesouro Direto é a melhor aplicação. É a melhor aplicação. E temos opções de investir a partir de R$30, né, que é uma fração de um título. Então, assim, R$30, dificilmente alguém não possa investir isso por mês. E isso a longo prazo tem alguma importância, né? Só vale ressaltar sempre, né, professor Daniel, que quem for fazer investimento em Tesouro Direto não consegue fazer isso no banco. Numa agência. Né? Não vai conseguir negociar isso com o gerente. Tem que entrar ali num site de corretor e fazer todo o procedimento. E aí é estar esperto com relação às taxas, os custos, porque já tem uma taxa que é consagrada de 0,3% que é para a BMF, mas cada corretora tem a sua taxa específica e quanto menor a taxa, melhor para o investidor. Professor Daniel, valeu pela conversa. Eu que agradeço e até semana que vem. Professor Daniel Santos falou com a gente sobre formas de investimento, como você pode poupar o seu dinheiro agora com a redução da taxa Selic. Um abraço a você, um excelente dia. Nós voltamos amanhã a partir das 7 horas. A gente se fala. .com News,